Bom dia! Palestra do Reverendo Minoru Nakahashi sobre o ensinamento Todo Sofrimento é uma Purificação, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo Reverendo Minoru Nakahashi. Esse é o último ensinamento desse livro. Amanhã começamos um novo estudo de um novo livro, provavelmente livro Mistério da Grande Natureza, amanhã, Mistério da Grande Natureza, tá bom? Acho que já faz um tempo no estudo desse livro. Então, amanhã começa novo estudo, Mistério da Grande Natureza, e hoje encerramos o Evangelho do Céu, volume 4. O plano divino consiste na salvação de toda a humanidade, e para esclarecer nossas dúvidas de como devemos proceder no fim dos tempos, Meixo Sama compôs vários salmos e escreveu ensinamentos sobre o tema. Nós mesmos não sabemos ao certo o que nos cabe fazer. No entanto, uma certeza que todos devem ter é a de que o ser humano possui inúmeras máculas acumuladas durante séculos, pois foram milhares de anos vividos durante a Era da Noite até chegarmos neste ponto. Assim, para que Deus possa nos conceder graças, precisa, em primeiro lugar, eliminar as impurezas que a humanidade possui. Não há outro jeito. Ninguém tem consciência de suas próprias máculas e da quantidade de nuvens espirituais que acumulou. Esse é o maior problema. Além disso, ao chegar à Era do Dia, pessoa alguma escapará de passar por uma fase bastante difícil para que tenha condições de tornar-se habitante do reino de Deus aqui na Terra, fato do qual devemos estar plenamente cientes. Isso a gente tem que ter consciência, saber que a gente vai purificar, não tem como escapar, toda a humanidade, não é? Já estamos, na verdade. O que Meixo Sama veio ensinar, não veio só dizer isso, vai purificar e pronto, acabou. Ele veio ensinar maneira da gente atravessar essa grande fase de purificação, que já estamos atravessando, de forma mais suave, alguns até de passar como se nada tivesse acontecendo. Não é? Isso que ele veio trazer. Ele veio trazer a salvação, na verdade, não é? Posteriormente virá uma coisa maravilhosa, mas para chegarmos a essa felicidade, os pecados todos deverão ser extintos. Assim sendo, Deus a princípio procederá à eliminação de impurezas. A dificuldade de assimilação desse conceito é imensa por parte daqueles que tomam conhecimento dele e também se sentem muito desconfortáveis com tal possibilidade. Entretanto, para os adeptos, é preciso muita fé e convicção de estarem no caminho certo. Senão, quando acontecer uma purificação, ou seja, a limpeza de suas impurezas, a pessoa poderá perder sua devoção. Na compreensão desse processo, encontra-se o ponto mais delicado e importante para não cairmos no meio do caminho. Não abandona a sua fé. Não deixa de acreditar. Não deixa de dedicar. Não deixe por nada. Por nada que aconteça. Continua. Não larga a mão de Deus. Fica segurando na mão dele. Não larga. Não pense que ele largou sua mão. Ele não largou. Simplesmente você está sendo limpo, purificado.
para poder habitar esse reino maravilhoso de Deus. Não tem um jeito. É muito melhor purificar estando agarrado com Ele do que longe dele. É muito melhor. Se todo mundo vai limpar, que limpe logo, né? De uma maneira que a gente aguente, né? Que não venha tudo de uma vez. Não tudo de uma vez, por favor. Devagarzinho. Pra gente aguentar, né, Mexicano? Senão a gente não vai aguentar mesmo. É assim mesmo. Se vem muito forte é difícil. Mas tem uma coisa que já é falado há mais de 2000 anos. Cada um recebe a cruz que consegue carregar. Não é que não vai conseguir, vai conseguir. Então carrega. Carrega. Foi dado para você carregar, carrega. Não larga. Não larga. Carrega. Se largar é pior. Se você larga, ela fica mais pesado ainda. Fica pior. Meixo Sama explica em vários ensinamentos como será feita a limpeza de nossas máculas. Num dos exemplos, ele ilustra que a quantidade de nuvens e impurezas que certas pessoas possuem em seus corpos espirituais geraria enormes adversidades. Entretanto, Deus Criador, sendo amor e misericórdia, intervém e faz diminuir a intensidade do infortúnio. Graças a Deus. Quando a gente achar que está ruim, se lembra que era para estar pior. Contanto que nós estejamos firmes, segurando com as duas com as duas mãos na mão de Deus, agarrado com o Meixo Sama, agarrado com o ensinamento. Não pode soltar, viu? Não solta. Agarra na dedicação, agarra no ensinamento, agarra no jorei, fica agarrado, não larga. Se largar é muito pior. Não afasta do Criador, não afasta dele. Ele já está sendo misericordioso, já está parcelando nossas dívidas, contanto que a gente procure fazer o máximo possível a vontade dele. Só não é possível apagá-lo completamente, porque a lei do karma é muito justa. E o que foi cometido tem que ser pago. A justiça divina não comete erro algum, e dela ninguém escapa. No entanto, caso Deus não manifeste seu amor e misericórdia, poucas pessoas terão condições de serem salvas. Portanto, Ele concede graças, e numa situação em que alguém tivesse um evento desastroso marcado em seu destino, esse episódio diminuiria de tamanho com a divina intercessão. Mas o que precisa ser pago deverá sê-lo. O mestre aclara uma situação na qual alguém cujo destino seja morrer num desastre recebe a graça da atenuação desse infortúnio devido à prática de virtudes, de boas ações, ou mesmo pela fé que professa. Apesar de não eliminar totalmente a tribulação, o amor de Deus transforma o grave desastre em leve purificação. Meixo Sama explicou ainda que a melhor maneira, a mais leve possível de amenizar a adversidade, é a pessoa sonhar que bateu o carro e morreu, ou que foi esfaqueado e morreu. Essa é a maneira mais leve. Você recebeu uma graça, eu tenho recebido graças
ao longo do tempo que eu estou dedicando, já várias vezes sonhei que morri. Então já era para ter morrido várias vezes. Então eu tenho consciência que eu estou vivo pela graça de Deus. Por isso eu tenho muita gratidão, ou seja, eu tenho um desejo muito grande de retribuir esse favor que Ele está me fazendo de graça, porque eu não fiz nada para merecer, na verdade. O que eu fiz para merecer é muito pouco, diante do que eu fiz para merecer os infortúnios. Eu fiz, né? Fiz bastante maldade. Era para estar tendo muita desgraça na minha vida. Mas por estar dedicando, por estar me esforçando, por estar fazendo o máximo que eu consigo, talvez não, poderia fazer mais. Mas se é isso que eu estou fazendo, é porque é isso que eu estou conseguindo. Essa consciência tem que ter. Não pode também querer se cobrar demais, você tem que ter um pouco dessa... Isso é sabedoria, né? Você medir na forma justa como você está atuando. Não adianta querer ser injusto consigo mesmo. Assim, o seu destino, aquilo que estava verdadeiramente estabelecido, foi atenuado pela graça de Deus e foi queimado apenas em sonho. No entanto, a razão humana não tem ciência do que precisa pagar e qual sina o futuro lhe reserva. A gente não sabe o que a gente já fez no passado. Passado que eu digo, outras vidas. Alguém lembra das vidas passadas? Algumas pessoas até lembram. Ou imaginam do que pode ter feito, não é? Mas não faz mal saber não saber. O importante é você ter consciência que pode ser que você tenha feito. Por isso o futuro é tão incerto. Você não sabe se está vindo uma conta muito grande para você pagar. Talvez esteja vindo. Mas uma certeza a gente precisa ter. Conforme a gente vai dedicando e se esforçando para se tornar um ser humano melhor aqui nesse mundo, Deus está vendo e está falando, não, Ele está fazendo força. Vamos diminuir essa dívida dele aí. Diminui. Não vai pagar isso tudo não. Não é justo. Ele está esforçando. Está fazendo o que é possível. Não é justo também deixar sofrer tanto. Ameniza. Aí, porque Deus pode fazer isso. Ele pode fazer tudo. Ele só não pode apagar completamente. Uma parte a gente tem que pagar. Tem que pagar. Porque senão também é injusto, né? Fica mimado. Mimado. Acostuma. Faz tudo errado e Deus fala, não, tudo bem. Você está se esforçando para fazer certo. Como está se esforçando para fazer certo se continua fazendo tudo errado? Quem está se esforçando para fazer certo, começa a errar menos. Aí Deus vai enxergar. Agora, se a pessoa querendo ser malandro com Deus, está perdido. Ninguém percebe as dívidas que contraiu com terceiros ou até mesmo com o Criador. Por isso acredita-se um inocente que não merece tal sofrimento e se pergunta, por que acontecem tantas desgraças e sofrimentos para mim e para minha família? Ai meu Deus, por que isso comigo? Ai, minha família sofrendo tanto. É porque merece. Simplesmente por isso. É só isso. Só acontece. Não acontece nada que não deveria acontecer. Se a pessoa não tem isso como princípio, já tudo está errado. Tudo está errado. Nada é justo,
não é justo que alguém me roubou. Alguém te roubou, que maravilha. Limpou suas máculas, agradece, você pagou sua dívida. Ainda te deixou vivo, nem te matou. Uma maravilha. Não é? Ai, na minha casa está quebrando tudo. É só a mácula está pagando. Que bom que não pegou fogo na casa, perdeu tudo. De uma vez. Ai, meu marido me maltrata. Que bom que ele não te matou ainda. Verdade, viu? Isso é uma verdade incontestável. Não cai uma folha do céu sem que Deus permita que caia. Ele pode falar, não cai não. Aí, não cai. Mas para ele fazer isso, a gente tem que ter mérito. Tem que juntar crédito. Tem que agradar o Criador. Puxar o saco dele mesmo. Fazer tudo o que ele quer que faça. Faz. Está escrito, deixou escrito. Meixo Sama veio falar o que é para fazer. Melhor maneira para se livrar. Para não precisar pagar tudo. 100% da dívida. Pagar 90% da dívida é melhor que pagar 100%. Pagar metade é melhor do que pagar 100%. Nossa, metade. Imagina você pagar só 10% da dívida. Já pensou? É uma maravilha. Só que a gente não sabe o tamanho da dívida. No entanto, tal raciocínio é fruto da falta de percepção das cargas pesadas contraídas, cujo pagamento não se realiza facilmente. Assim continua reclamando da sua sorte e desejando apenas fatos maravilhosos. A gente só quer que aconteça coisa boa na nossa vida. A gente quer arrumar um emprego bom. A gente quer que nossos filhos obedeçam. A gente quer que todo mundo trate a gente como se a gente fosse um rei. A gente quer se sentir bem. Não quer ter dor. Não quer ter febre. Não quer ter furúnculo. Não quer ter coceira pelo corpo. A gente não quer nada disso. Não quer purificar. A gente não quer purificar. Normal. Claro, todo mundo quer o que é bom. Mas tem que ter consciência de que se não está acontecendo tudo que é bom, é porque a gente está ainda passando pela primeira etapa, limpeza. Primeiro tem que limpar. Imagina, pegar um copo, esse aqui está limpo, mas imagina esse copo cheio de sujeira. Aí vai colocar água limpa aqui, a água vai ficar imunda, não adianta. Primeiro tem que limpar, depois graça, recebe graça. Desculpa se pareça um pouco exaltado, mas é tão empolgante, tão fascinante a misericórdia divina, que eu não consigo deixar de me empolgar, de ficar todo arrepiado, porque parece que coisa da minha cabeça, né? Eu já falei várias vezes. Se você conversar comigo fora daqui, outra pessoa, não é a mesma coisa. Porque Deus com amor, com misericórdia, resolveu me utilizar para isso, para falar só. Aí a pessoa acha assim, nossa, esse ministro, né? Quero receber e orei com ele, porque ele deve ser milagroso. Não tem nada a ver. Vai ter um monte de gente que vai estar mais concentrado, mais naquele dia, vai estar bem melhor do que eu para canalizar a luz, ou até para dar um conselho.
Não é o tempo inteiro Deus utilizando, né? Mas Ele conseguindo fazer isso, eu sou tão agradecido de poder prestar, né, algum serviço para Ele, de realizar, de servir de alguma maneira, né? Se é dessa maneira que está sendo, graças a Deus, dessa maneira que é. Só isso. Isso serve para todos. Se você servindo para ministrar Jorei, agradecer, porque você está servindo a Deus como instrumento. Luz não é sua, luz é de Deus. Se você está servindo para limpar a casa dele, agradecer, você está limpando a casa dele. Se você plantando alimento sem adubo, sem veneno, agradecer, ele está te usando para isso, está servindo a Deus. Se ele está te usando para você pintar quadros lindos, fazer obras de cerâmica lindas, né? Para trabalhar com arte, é isso que ele quer de você. Faça isso. Nem todo mundo é igual. Cada um tem sua missão dentro da obra de vida. Agarra. Ai, mas eu só me pedem para limpar o banheiro. Deixa esse banheiro, o banheiro mais lindo do mundo. É isso que Deus quer que você faça. Só isso, mais nada. Faz isso. Faz com esse sentimento de agradecer de Deus estar te utilizando. Tem pessoa que ele não consegue nem utilizar, de tão avariado que está o instrumento, tão imundo. Primeiro, ele fala, primeiro precisa limpar bastante, depois vai utilizar. Mas por enquanto não dá, precisa primeiro limpar bastante. Ele fala, está muito longe da corda da salvação. Mesmo você dando, a pessoa não consegue, solta. Se a gente está conseguindo, quem é dedicante, nossa, isso é uma graça. Você é como queridinho de Deus. Eu fico até com ciúme. Mentira. Fico tão feliz de ver pessoa podendo dedicar na obra divina, viu? Porque esse é o caminho da salvação. Pior são aquelas que creem que, por terem uma fé e dedicarem de alguma forma, não deveriam passar por tais situações. Infelizmente, não é assim. É como eu achar que Deus está me dando essa graça. Se Ele está me dando uma graça maior, é porque minha mácula deve ser muito maior que a de todo mundo. Esse é o coração de Canon. Ele quer salvar todo mundo, mas se ele vê que alguém tá tão ruim, ele, não, esse aqui está pior, vamos pegar esse aqui primeiro que está pior e ajudar. Os outros ainda aguentam um pouco, outro vamos ajudar também, mas não está precisando tanto. Tem pessoa que nem precisa, na verdade, de igreja, de nada disso, já está bem. A pessoa é tão virtuosa, ela não precisa mais nada. Né? Então não é porque a gente está dedicando muito que a gente não vai passar por sérias purificações. Pode acontecer. Só precisa entender que era para ser muito pior. Era para ser muito pior. Essa consciência. Tendo isso, qualquer purificação não é tão grave. Porque era para ser pior. Não é? E o pior de tudo, do que pessoas que se acham merecedoras de não purificar, são as pessoas que criticam, que ficam de olho naqueles que acham aquela pessoa, já que ela dedica tanto, não deveria estar purificando. Isso é uma porque eu já vi muito isso. Já vi. O próprio reverendo Minoru Nakahashi, fim da vida, teve aquela pessoa que falou tanta idiotice a respeito dele. Tá vendo? Dedica tanto, olha aí.
Sinal que deve ter feito muita maldade nessa vida. Pessoas se colocando no lugar de Deus, julgando o próximo, isso daí você está cometendo pecado venal, né? Cuidado, viu? Toma cuidado. Esquece os outros. Temos um exemplo no ensinamento do qual Meixo Sama relata o caso acontecido com uma família bastante dedicada à obra divina. Após terem recebido muitas graças, todos eram muito religiosos e entusiasmados na fé, mas mesmo assim sofreram uma grande purificação. Um dos seus filhos se acidentou e morreu. Questionado sobre a causa dessa fatalidade, Meixo Sama respondeu: ele ficou como uma espécie de vítima. O peso das máculas dessa família era tão grande que, para obter algum perdão sobre elas, os antepassados escolheram um descendente para ser sacrificado. Isso era comum durante a Era da Noite. O caso mais conhecido é a crucificação de Jesus Cristo. Ele sacrificou sua vida e morreu na cruz para que toda a humanidade fosse perdoada. Foi a redenção. Deus mandou o próprio Filho aqui para ser sacrificado no nosso lugar, para salvar a gente. Esse coração de Deus. Quando Deus, pessoa que tem família, né? filho morreu, pode ter certeza, mácula da família é muito grande. Precisa dedicar muito para ver se ameniza um pouco, né? Vemos, portanto, que o mesmo pode ocorrer numa pequena escala dentro de uma família. Um dos membros recebe toda a carga e parte para o mundo espiritual, situação que alivia o peso dos pecados e propicia condições para o recebimento de graças abundantes, para a prosperidade de toda a família. Essa circunstância, entretanto, só é possível pela dedicação dos descendentes. Poucos, porém, conseguem entender e aceitar essas ocorrências, devido à falta de conhecimento dos erros cometidos anteriormente. Ignoram a quantidade de máculas e impurezas que possuem em seus corpos espirituais. Mas, como Meixo Sama nos alerta, na era do dia não poderá haver um pingo de impurezas. Nossa alma deverá ser límpida, transparente e polida. Do contrário, será impossível habitarmos o reino do céu na terra. Por essa razão, ele diz que devemos aguardar um futuro próximo muito difícil, tanto coletiva como individualmente. Portanto, o que está acontecendo agora em nossa vida não é nada diante do que está por vir. Eu já dediquei, agora só vou receber graça. Eu já dedico há 50 anos, agora vai vir um monte, minha vida vai ficar uma maravilha. Será? Pode ser. Porque você já pagou, né, sua dívida. 3 mil, 4, 5, 10 mil anos. Era da noite. Era da noite, não tinha clareza. A gente não tinha consciência que estava fazendo tudo errado. Fez tudo errado. Acumulou dívida muito grande. Agora começou a era do dia. Agora a gente começa a perceber, a ver
que tem, que fez, fica consciente. Então, quando vem qualquer purificação, você não reclama mais, você agradece. Estou pagando minha dívida, estou conseguindo pagar minha dívida. Pagamento de dívida é como o perdão de Deus. Como o Meixo Sama nos alerta, na era do dia não... já foi. Portanto, o que está acontecendo agora em nossa vida não é nada diante do que está por vir. Se mantivermos nossa fé e acreditarmos firmemente no que Meixo Sama está anunciando, conseguiremos ultrapassar as dificuldades. Então, o que Meixo Sama veio anunciar, veio ensinar, é como que a gente vai conseguir ultrapassar, superar as nossas purificações, os nossos sofrimentos. De que maneira? Ele veio ensinar. Em um dos salmos sobre o fim dos tempos, lemos o seguinte: está o homem num beco sem saída, não vai em frente, nem volta atrás. Nítido sinal do fim dos tempos. Esse sinal, que representa o juízo final, já pode ser visto na atualidade. O ser humano não consegue avançar, pois seu futuro é incerto. Mas também pouco pode retornar para o passado. O quadro que se apresenta na usina nuclear de Fukushima é um nítido exemplo disso. Esse é da usina nuclear de Fukushima, de quando teve aquele tsunami, em 2011, que vazou radiação, né? Devido ao sofrimento causado pelo vazamento da radiação, a população se posicionou contra a preservação das 54 usinas nucleares existentes no Japão. Contudo, o Japão não tem recursos naturais como o Brasil, que gera energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas. Por isso, o governo japonês se encontra num dilema. Se desativá-las, fica sem energia, né? Moradia, indústria. A população ficará no escuro, tal qual era na época primitiva. Se as mantiver, correrá o grande risco de sofrer acidentes de proporções catastróficas. Além disso, todas foram construídas em áreas intensamente povoadas, gerando emprego para a população local. Ademais, toda a região onde estão instaladas recebe ajuda financeira, o que significa que não dá para ir em frente e também não dá para voltar atrás. Entenderam? No contexto da individualidade, vemos o mesmo estado de coisas. É comum encontrarmos pessoas passando por muitas dificuldades, presas a situações que não há como avançar nem retroceder. Nessa condição, somente por meio da fé, da crença no Criador, é possível seguir por esse caminho árduo e estreito. Compara-se com o andar sobre a lâmina de uma espada, tendo abismo dos dois lados. É preciso muito equilíbrio e firmeza, porque se vacilar um pouquinho que seja, a pessoa cai e não tem mais jeito. Sem exceção, é assim que os homens se encontram. Porém, todos ainda ignoram esse fato e seguem despreocupados, sem terem noção da quantidade de máculas que carregam. Em outro salmo, Meixo Sama nos indica como avaliar a quantidade de impurezas que possuímos. Meixo Sama dá uma dica de como a gente pode ver se a gente tem muita ou pouca impureza. Nunca duvidem, se não podem alcançar o que desejam, máculas certamente existem no coração.
Quando aquilo que você quer, você não consegue fazer o que quer, tem mácula no seu coração. Deus criou o ser humano com a capacidade de realizar tudo o que desejasse. Quando não tínhamos pecados nem máculas, o que desejávamos se realizava. Assim era na origem. Por isso, constantemente lhes digo que o ser humano é maravilhoso, tem um privilégio muito grande. Deus ama e respeita demais a humanidade, porque somos a obra e a imagem dele. Dessa forma, se as coisas não transcorrem normalmente e sem sofrimentos, é porque possuímos muitas impurezas e uma pesada carga de pecados. Nos últimos anos de sua vida, Meixo Sama atingiu o estado em que tudo o que pensasse se concretizava. Ele também passou por várias vidas durante a Era da Noite e possuía muitas máculas, uma carga mais pesada do que a nossa. O sofrimento dele foi terrível. Qualquer ser humano não aguentaria, desistiria logo. Mas ele possuía fé inabalável e suportou tudo, queimou e eliminou as impurezas pouco a pouco, escalou a montanha da sabedoria e atingiu o Kenshin Jitsu. Até ser iluminado, entretanto, o caminho percorrido por ele não foi fácil. Todavia, nos últimos anos, o que ele desejava acontecia, tudo mesmo. Ele comprova que ele eliminou todas as impurezas e por isso começaram a acontecer eventos maravilhosos. Foi dessa maneira que ele juntou obras de arte para formar um museu, construiu o jardim de Hakone Yatami, entre tantas coisas grandiosas que realizou. Bastava pensar em algo que precisasse e no dia seguinte aparecia uma pessoa trazendo aquilo que ele precisava. Então, se acontecer o mesmo com um de nós, é certo que esse alguém alcançou a salvação de sua alma. Enquanto não atinge essa condição, é necessário avaliar o que tem dentro do coração e o que possa estar envolvendo o próprio espírito. Dificilmente, contudo, alguém admite que possua alguma mácula, mas a prova é a que nos diz o Salmo. Se não conseguem alcançar o que desejam, é porque tem mácula no coração. Se não tem impureza, tudo deveria acontecer do jeito desejado, mas não é assim. Um grande problema nosso é que a gente quer aquilo que não deveria querer. Por isso não tem como acontecer mesmo. Por que tudo que Meixo Sama queria acontecia? Porque o que ele queria não era nada para ele. Ele construiu Hakone Yatami para ele. Vou construir um lugar maravilhoso para mim me deleitar. Não. Ele fez para que toda a humanidade pudesse apreciar a arte, o belo, encontrar um refúgio de paz. E ele ensinou os discípulos a fazer o mesmo que ele fez. Vamos criar locais maravilhosos para que as pessoas possam ir e se sentir bem. Ele queria que houvesse locais como Hakone Yatami, em cada local, em cada canto do mundo, modelos do reino do céu na terra, pequenos modelos. Então não era para ele, era para toda a humanidade. Então a vontade dele era semelhante à vontade de Deus, aí tudo dava certo. Mas a nossa vontade é de quê? De fazer por quem? Geralmente, por nós mesmos. Eu quero ser feliz e para isso eu vou tomar sorvete, porque o sorvete me deixa muito feliz. Vou comer uma caixa de sorvete, sozinho. Eu vou para o bar beber, e quando eu bebo eu fico feliz. Eu vou comprar alguma coisa nova, uma roupa nova, um carro novo, uma casa nova, porque quando eu consigo uma coisa nova, eu fico tão feliz.
Isso tudo é para quem? Para você mesmo. Eu vou abrir uma igreja para que as pessoas sejam felizes. Você vai gastar todo o seu dinheiro, tudo que você tem, vai ficar sem nada, mas um monte de gente vai ser feliz. Deus vai te ajudar nisso. Demais. Ele ajuda. Como é que a gente conseguiu aqui? Porque alguém se disponibilizou. Falou, não, vou fazer. E Deus fez. Não é que a pessoa fez. A pessoa serviu como instrumento para fazer a vontade de Deus. Se você não tem máculas e você quer comprar um carro novo, Deus te ajuda. Ele te dá. Ele merece carro novo. Vou dar. Merece. Tem crédito. Eu dou. Toma. Celular novo. A felicidade que a gente quer. Paz, tranquilidade. Porque tem pouca mácula. Aí tudo que a gente quer vem na mão. Você não tem como que vai receber alguma coisa. Recebe num dia, no outro dia já quebra tudo, pega fogo, dá tudo errado. Porque mácula, né? Aí a felicidade que a gente achava que estava numa coisa material, queimou, quebrou, foi embora. Aí fica triste, tão triste, porque quebrou. Porque sua felicidade não está naquilo que tem que ser. Está em coisas fora de você. Não está dentro de você. Numa situação adversa, o que todos fazem é atribuir a culpa a terceiros. Sempre que dá alguma coisa deu errada para você, você fica procurando. Isso deu errado porque culpa de alguém, culpa do governo, culpa da família, culpa do... Menos sua, você não. Mas se aconteceu com você que está sofrendo, a culpa é sua. Mesmo em relação à dedicação, vários membros enviavam perguntas ou pedido de ajuda para Meixo Sama, relatando que não conseguiam dedicar porque o marido era contra, a esposa não aceitava a fé, a família se opunha ou impedia que ministrasse jorei ou fosse à igreja, situações que causavam grande sofrimento ao adepto. Ele sempre dava a mesma resposta. Quem está sofrendo com essa situação? Aquele que é contrariado é quem possui máculas de fato. Meixo Sama afirmou categoricamente que se alguém não colabora conosco, nos atrapalha, nos prejudica, nos fala mal de nós, nos causa sofrimento, é porque a gente tem mácula dentro do nosso coração. É um fardo produzido e atado por nós mesmos. Portanto, devemos entender essa lei divina de maneira efetiva. Sempre ouvimos alguém dizer, poxa, eu quero fazer certo, mas fulano atrapalha, não deixa fazer isso e aquilo, ou a situação não permite. Tal condição só ocorre por causa da própria pessoa. Se ela já tivesse alcançado um nível de facilidades, certamente tudo finalizaria sem problemas. Essa é a avaliação que cada um pode fazer de si mesmo. Reflita se você reclama com frequência, que ninguém o ajuda, ou que não aparece uma boa pessoa para colaborar, pois a causa está em você mesmo e não nos outros. Quando estivermos espiritualmente purificados, com a alma mais límpida, com muitas virtudes acumuladas, todos se prontificarão com espontaneidade para nos ajudar, sem que precisemos pedir. Esse é o sistema do mundo de Deus. Não tem erro algum. Isso posto, quem tem fé precisa acreditar. Sabe quando você está ali fazendo pequeno exemplo? Está ali esses dias falando, vamos, a gente ganhou semente de tomate lá da fazenda no Japão, fazenda da igreja no Japão. O reverendo Mitsu foi lá, conseguiu
semente de tomate que já planta há 50 anos, semente pura, deu pra gente semente. Então, a gente tem aqui pequeno canteirinho, né? De 3 metros por 1, assim, uma leira, né? Uma leirinha lá. Então vamos plantar ali tomatinho. Só que para isso precisa tinha que tirar tudo que tinha lá e revirar a terra toda, né? E aí assim, né? Alguém foi lá e deu 2, 3 enxadadas assim, apareceu umas 3 pessoas. Quer que eu ajude? Quer que eu ajude? Quer que eu... A pessoa falou, ó. Então assim, você não precisa pedir. Você está fazendo alguma coisa que é difícil de fazer, aparece pessoa para fazer, se oferece, quer que eu faça para você? Eu faço. Aí você fala, poxa, minha mácula não é tão grande. Recebi graça. Pequenas coisas do dia a dia. Você está lá fazendo alguma coisa, aparece alguém para te ajudar, para fazer. Você tem, não é? Crédito, algum crédito. Ainda nos ensinamentos encontramos vários outros exemplos. Um deles relata o caso de uma senhora que procurou Meixo Sama bem no início dos trabalhos missionários e cujo marido era dono de uma grande empresa que estava passando por uma grave crise financeira. Eles estavam perdendo todos os seus bens e por essa razão ela foi perguntar a Meixo Sama o motivo de tal sofrimento. A resposta foi surpreendente. Disse que seria melhor perderem tudo. Era uma graça, portanto. Quando ela contou a orientação para o seu marido, ele não aceitou e eles se afastaram da fé. Ai, Meixo Sama, olha, olha, a gente tem uma empresa, a empresa está indo tão mal, né? O que eu faço? Olha, é melhor que vocês percam tudo, é uma graça. Tá bom, vou lá falar para o meu marido. Ele falou que era bom a gente perdesse tudo logo de uma vez, que aí já limpava logo as impurezas. Não, esse japonês é maluco. Que isso? Não vai mais lá não, esse cara é doido. Pessoa vem aqui, fala, tô com tanta dor aqui, a gente fala, que bom, né? Agradece, está purificando. Como assim agradecer? Tô com dor. Coisa de mal. Outro caso, fala que Meixo Sama, depois do grande incêndio que destruiu a cidade de Atami, ele falou, agora a cidade vai melhorar. Era muito cheio de mácula, então não progredia, agora vai melhorar. Realmente, eu nunca fui a Atami, mas diz que é um lugar maravilhoso. Muitas vezes o melhor é perder. Como há débito, infelizmente, o pessimismo domina e as pessoas acreditam que perderam tudo, mas não se dão conta que, de fato, perderam suas impurezas, elas foram queimadas. Esse apego também acontece em relação à purificação física. Quando alguém elimina grande quantidade de sangue, sente medo, chega até a pensar que vai morrer, mas aquele sangue que saiu não servia mais para o organismo, estava cheio de toxina e por isso foi eliminado. O certo nessa circunstância é agradecer a Deus, pois um sangue novo vai ser produzido e renovará a própria vida. A nossa vida é assim, perder, eliminar as máculas é essencial.
Somente assim é criada uma nova existência. Portanto, precisamos ter muita paciência e fé nesse sentido. Deus nunca deixará de nos proteger, sempre nos proverá algo maravilhoso, como aparece no Salmo. Acontecerão, ao mesmo tempo, desgraças e prodígios, quando ao mundo chegar a hora das mudanças. No fim dos tempos, aparecerão coisas boas e ruins de forma simultânea, ao mesmo tempo. Nós temos que alimentar o costume de olhar o lado bom e esquecermos o ruim, sabendo que se trata de uma limpeza. No entanto, o mal do ser humano é esquecer logo dos bons acontecimentos e ficar sempre lembrando das coisas desagradáveis. Só lembra de o que aconteceu de ruim, o que aconteceu de bom, esquece tudo. Não leva nada em consideração. Ou não acha bom aquilo que está acontecendo, que é tão bom. Por exemplo, a pessoa tem chance, Deus dá a oportunidade da pessoa vir dedicar. Ela fala, mas eu vou dedicar, mas eu vou deixar de fazer alguma outra coisa. A pessoa não dá valor. Não dá valor para a dedicação. Não, se eu dedicar uma vez por mês, uma vez por semana, já está bom. Meia horinha. Está ótimo. Não, infelizmente não reconhece. Até que chega uma hora que Deus fala, bom, já dei bastante agora, dei muita chance, agora não dou mais. Vai ficando difícil, viu? Esse caminho vai estreitando. Ele não vai alargando, ele vai estreitando. Tem que ir passando. Quando malogramos numa situação em que outros tiveram sorte, não adianta reclamar. É necessário assumir nossa responsabilidade pelo infortúnio e aceitar que foi consequência das nossas máculas. Só estando ciente dessa verdade, conseguimos lutar para tirar nossas impurezas por meio da fé e da dedicação. Desse modo, todos nós devemos aceitar e encarar os sofrimentos como uma purificação, uma graça que Deus está dando para nos salvar. É difícil, só entendemos como graças o que acontece de bom. Enxergamos a realidade e aceitamos. É mais difícil para termos a exata compreensão de manifestarmos a devida e profunda gratidão ao Criador por qualquer tipo de adversidade que venha nos ocorrer. Graças a Deus. Assim, terminamos o livro O Evangelho do Céu, volume 4. Amanhã iniciamos o livro O Mistério da Grande Natureza. Mistério da Grande Natureza. Amo esse livro, vou estudar com vocês todo dia, às 9 horas da manhã. Agradecer ou reclamar depende de nós. O que acontecer de bom, agradeça. O que acontecer que você acha que é ruim, saiba que não é ruim, é bom. Porque é uma limpeza. Para que possa acontecer coisas boas, que você acha bom. Então, agradecer, sempre agradecer. Qualquer infortúnio, qualquer perda, qualquer sofrimento. Sofrimento é uma graça de Deus para eliminar nossas nuvens espirituais que impedem a nossa verdadeira felicidade. Muito obrigado, até amanhã.